Muito bem, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é a unção. Eu decidi ministrar sobre a unção. Na verdade, eu creio que foi Deus que me deu uma direção clara, porque eu creio, querido, que esses dias nós vamos receber um derramamento de uma unção fresca, uma unção nova em nome de Jesus, amém? Se você quer isso sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre o seu ministério, uma unção fresca de Deus, você vai tomando posse, que nós vamos liberar muitas palavras proféticas aqui, muitas palavras de bênção, para contemplar você que está aqui nesse lugar em nome de Jesus. Esses dias vai ter um derramamento da unção literalmente aqui nesse altar em nome de Jesus. E eu estou crendo por um derramamento de uma nova unção, uma unção fresca sobre a igreja, de uma forma em geral, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre isso, para estar fomentando isso aí, amém? Para estar gerando isso no reino espiritual, sobre a sua vida, em nome de Jesus, e você receba em nome de Jesus. Sabe que a unção, ela me chama muita atenção. Eu por muito tempo, desejei muito a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu admiro os dons, amo os dons do Espírito. Eu desde novo convertido, quando eu via uma pessoa cheia do Espírito, usada pelo Espírito, fluindo nos dons, orando em línguas, isso me chamava tanta atenção, eu queria tanto isso sobre a minha vida. E eu comecei a pegar textos da Bíblia que fala sobre unção, comecei a trazer para a primeira pessoa, orar sobre a minha vida, trazia para a primeira pessoa, trocava meu nome trocava o nome dos personagens lá, colocava o meu, na oração, tomando posse daquela palavra sobre a minha vida. E até hoje, querido, eu admiro tanto a unção do Espírito, amo tanto a unção, e nós vamos falar sobre isso, sobre o valor da unção, o efeito da unção na vida, na nossa vida, que temos um chamado, tá bom? Muito bem, aqui em 1 Samuel 16:13, diz o seguinte: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, eu te peço em nome de Jesus, revela essa palavra, fala conosco. Ó Espírito Santo, faz a tua obra, faz a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a partir desse momento, Davi nunca mais foi a mesma pessoa. A pessoa que recebe a unção do Espírito sobre a vida dela, através de um chamado. Deus, quando dá o chamado, Ele dá uma unção para a pessoa. E a pessoa, quando recebe essa unção sobre a vida dela, nunca mais ela consegue ser a mesma pessoa. Davi era um jovem, E eu acho que aquele momento ali pegou ele de surpresa, bem como toda a família dele. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Aqui estava começando um novo tempo, uma nova história sobre a vida dele. Quando Deus enviou o profeta Samuel para a casa dos pais dele, para a casa de Jessé, e do meio dos seus irmãos escolheu Davi, e o azeite da unção foi derramado sobre a cabeça dele. Ali, querido, ele recebeu um empoderamento, uma capacidade, uma habilitação para fluir no extraordinário, para fluir no poder de Deus, para fazer coisas que naturalmente aquele que recebe a unção, querido, ele recebe essa capacitação, essa habilitação para fazer coisas que ele no natural, por ele mesmo não conseguiria fazer, mas através da unção a gente faz em nome de Jesus, amém? A partir desse momento que Davi foi ungido, o Espírito Santo se apossou dele. Eu acho legal a forma como a Bíblia coloca aí, o Espírito Santo tomou posse. Ele não foi só cheio, não foi só ungido, mas o Espírito Santo tomou posse. Isso aqui é meu, e se apossou dele como uma propriedade para usá-lo poderosamente, como usou, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, conforme a inspiração de Deus, os planos de Deus a respeito dele, quando Deus estava criando, estava formando ele, amém? Então, querido, ele conseguia ter sucesso por onde quer que ele ia, o que quer que Deus mandasse ele fazer, porque o Senhor estava com ele. Eu fiquei pensando em usar até esse termo,
que um dos sinais da unção sobre a vida de Davi é que Deus era com ele. Isso aqui é muito forte, a presença de Deus conosco. Isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas, mais importantes que pode acontecer na vida da gente, de um cristão, daquele que tem um chamado, daquele que se dispõe para servir a Deus, para ser usado por Ele. A presença do Senhor conosco, a presença do Senhor conosco é garantia de vitória, é garantia de sucesso. O medo, ele não vai alcançar espaço, amém? A responsabilidade, o peso da responsabilidade não vai ser mais forte, mas a presença do Senhor conosco, ela é prevalecente, em nome de Jesus, amém? E essa unção que está em nós, ela nos capacita a coisas maravilhosas. É sobre isso que nós vamos falar aqui, né? Olha, 1 Samuel 18:14 diz que Davi tinha êxito, Davi lograva êxito, ou tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele, por causa que o Senhor era com ele, querido. Agora, pensando sobre isso, o que me veio à mente, o que me ocorreu, é que ele tinha entendimento do valor da unção. A unção vem sobre a vida dele. Veja bem, serve para mim e para você. Você que tem um chamado, e um dia Deus te chamou através de alguém, e você foi colocado para ser um líder de célula, você está se dispondo para servir a Deus, de alguma forma, onde Deus te chamar para servir, te der oportunidade para servir no reino, você recebe essa capacitação do Espírito Santo, porque ninguém faz a obra de Deus por si mesmo, sem ter essa unção. Agora a gente tem que entender o peso dessa unção, o valor dessa unção, amém? Para você sentir segurança e fluir no ministério, e fluir fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu entendi aqui que Davi, ele sabia o que estava sobre a vida dele. Isso aqui era muito forte. Ele sabia. Irmão querido, depois que ele foi ungido ali, algo aconteceu com ele. Porque quando ele foi levar o alimento para os seus irmãos lá na frente de batalha, que ele viu aquele gigante, Davi ali afrontando o povo de Deus, aquelas pessoas lá ficaram com medo, mas ele não aceitou aquilo ali. Eu fiquei pensando, o que é que aconteceu com aquele jovem? Né, um jovem pastor que não tinha nem roupa, vestimenta de soldado, de guerreiro. O que é que aconteceu? De onde veio essa coragem? Que foi aquilo, meus irmãos? Dele se dispor para lutar contra aquele gigante. Eu creio que a Dunamis, uma turbina, um gerador de poder estava funcionando, ativado nele, né? E algo aconteceu que não deixava ele aceitar aquilo ali. E ele nem se acomodar, pedir informação para um, né? Alguém que ia lá criticava, ele ia, se informava com o outro, até ir lá com o rei Saul, pedir permissão para lutar com o gigante. Ele recebeu, foi lá e derrotou o gigante. A partir daqui, querido, a vida dele, o ministério dele decolou, mas eu creio tudo por causa da unção que já estava sobre a vida dele, amém? Aquele óleo derramado, aquele azeite derramado sobre a cabeça dele fez toda a diferença, Muito bem, sabe como eu entendo, que eu entendi que ele sabia que essa unção estava sobre a vida dele, o que significava? Porque quando ele estava naquela caverna, que ele cortou o manto de Saul, ele tremeu nas bases. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel 24, 5-6 diz: mas depois Davi ficou com dor no coração. Essa linguagem fala dor no coração, mas em outra linguagem eu estava pesquisando, fala que a consciência dele pesou, ele sentiu dor na consciência, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, com letra minúscula aqui, né? Ao rei, líder dele, isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ele tremeu nas bases, ele sentiu, o Espírito Santo estava operando nele, até para dar entendimento disso. E eu creio, irmão, quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, que Deus tem um chamado, e o Senhor vai se apropriando da vida da gente, trazendo mais para perto, para alinhar. A gente sabe quando Deus fala com a gente, a gente sabe quando a gente tem um sentimento diferente, no momento, né,
específico da vida da gente, e a gente sabe o que Deus quer dizer com aquilo ali, o que Ele está fazendo em nós. E Davi entendeu ali o peso da unção. Ele sabia que apesar das atitudes do rei Saul, isso não dava direito para ele, naquele momento, naquela fase do ministério dele, tocar no manto, porque era ungido do Senhor. Ali ele tremeu nas bases. Eu creio que toda essa experiência que ele foi tendo, querido, foi edificando ele, foi preparando ele para tudo aquilo que Deus tinha para ele, amém? Então, irmãos, Davi ele recebeu essa unção de Samuel, mas ele foi ungido de novo como rei de Judá. Isso está em 2 Samuel 2:4. E Davi também foi ungido como rei de todo Israel. E ali aqueles anciãos, aqueles líderes chamaram ele e ungiram ele como rei de todo Israel, no tempo certo, no tempo oportuno. E depois disso Davi conquista Sião. Está em 2 Samuel 5:6 a 10, diz o seguinte: e assim Jerusalém passou a ser a cidade do grande rei. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irmãos, ele tinha êxito, lograva êxito para onde ele ia. A presença do Senhor era com ele e ele tinha sucesso. Agora, irmão, como tudo começou? Tudo começou naquele dia, quando o azeite, amém, o óleo santo de Deus foi derramado sobre a cabeça dele. Ali a vida dele mudou e a história dele mudou. Aquele que recebe a unção do Espírito Santo, nunca mais ele consegue ser a mesma pessoa, amém? Entenda isso. Você que tem um chamado, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Você que tem um chamado, há uma unção de Deus sobre a sua vida. E essa unção, o que significa? Você recebe uma capacitação sobrenatural, extraordinária de Deus, para cumprir com o seu chamado, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que Deus te fez para fazer, para ser resiliente, como pregou a pastora Miriam. A pastora Miriam estava dando base aqui para a mensagem que a gente ia pregar agora. Sabe, querido, é importante a gente entender se tem um chamado. Querido, quem tem um chamado é uma pessoa escolhida de Deus, um eleito do Senhor, um privilegiado, é uma privilegiada. Não abra mão do seu chamado por nada na sua vida, nem nos momentos de dificuldade, de tentação, de tribulação, de pressão. Isso vai empoderar você e o seu chamado, se nesse momento você for fiel. Amém? Você confirmar e dizer: Deus, é isso mesmo que eu quero, eu me disponho para ser usado ou usada pelo Senhor. E ali naquele momento Deus está tratando conosco, está nos preparando, está alinhando a nossa vida e o nosso coração, para no tempo certo, querido, a unção desatar e a coisa fluir, amém, com mais liberdade, em nome de Jesus, aleluia. Isso que quer dizer essa unção, essa capacitação sobrenatural, para fluir no extraordinário, amém? Para fazer coisas que no natural a gente jamais teria capacidade de fazer. Louvado seja Deus. Uma pessoa que está sendo ungida significa que ela está sendo investida de autoridade e poder para fazer a obra de Deus, para cumprir com o seu chamado, para realizar coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Uma das coisas que muitos de nós, homens de Deus, creio que mulheres de Deus, queremos queridos, fazer grandes coisas para Deus. A gente quer muito que Deus possa, nos contemplar, que nós possamos achar graça e favor diante de Deus, e o Senhor começa a fluir, a fazer a coisa acontecer, amém? Através da vida da gente. Mas para que isso aconteça, querido, é preciso haver uma unção e fluir na unção. Vamos ver exemplo de outra pessoa, que nós falamos de Davi. Exemplo de outro homem de Deus que foi ungido, a unção sobre a vida de Eliseu. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, fala que Deus estava mandando Elias e ungir certas pessoas. Ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú, rei de Nissi, e também ungir Eliseu como profeta em seu lugar. E aí, querido,
Elias foi lá, encontrou Eliseu, ele estava trabalhando, né? Ele era agricultor, estava arando a terra com 12 juntas de boi, e Elias lançou ali o manto sobre ele. Isso aqui significava aquele momento em que ele estava lançando a unção de Deus, o chamado de Deus estava vindo sobre a vida dele. Uma coisa muito legal aqui que ele entendia, eu creio que quando ele estava trabalhando ali, ou mesmo antes, o Espírito Santo já vinha trabalhando na vida dele, não sei como, talvez com sonhos, talvez alguém veio trazer uma palavra, ele já estava sentindo. Quando vai vir uma unção de Deus sobre a vida da gente com um chamado forte, Deus começa a falar com a gente. E eu creio que Deus já estava falando com ele, que quando o manto veio, ele já sabia o que era. Ele falou: olha, espera aí, que eu já vou me despedir aqui dos meus pais e depois eu volto. E o profeta falou para ele, Elias falou para ele: pois é, vai e volta, porque tu já sabe o que eu fiz contigo. E ele já sabia. E ele foi lá, matou os bois, sacrificou, usou os aparelhos lá para cozinhar a carne, dar para o povo, e resolveu a história da vida dele até ali para trás. E ele deixou tudo e foi seguir o profeta Elias, querido, dando simples um chamado de Deus, sendo responsivo a um chamado de Deus, e a resposta dele foi imediata. Tipo assim, ele não pediu tempo para pensar, tá entendendo? Ele não ficou titubeando, não. Ele sabia, havia um chamado sobre a vida dele, uma unção foi lançada sobre a vida dele. Querido, profeta Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Isso aqui foi o que ele mais desejou, né? Vamos dizer que foi porção dobrada da unção que estava sobre a vida do profeta Elias. E a partir daí, ele começou a realizar muitos milagres. É impressionante a vida desse profeta. Eu estava estudando sobre ele aqui, aprendendo. E como os estudiosos relatam, né? Os teólogos relatam a respeito de Eliseu, uma vida de um homem de Deus, uma vida íntegra, querido. Impressionante. Assim como muitos profetas, eles viviam no monte, viviam assim uma vida mais reservada. Eliseu, eles dizem, os estudiosos dizem que Eliseu era diferente. Ele gostava da comunhão com as pessoas, gostava da vida social. Ele tinha casa lá em Samaria. Ele gostava das reuniões, fazia viagens como fazia o profeta Samuel, entendeu? Gostava de estar com o povo. E foi um homem de Deus, usado por Deus em todos os momentos, com bom testemunho, dando um bom exemplo e manifestando a unção de Deus que estava sobre a vida deles. Muitos dos milagres que Jesus fez, Eliseu operou nesses milagres, restituindo pessoas, né? Curando pessoas, multiplicando pães para dar para pessoas, livrando pessoas da morte de serem envenenadas. Ele fluindo nessa unção, irmão, é muito lindo. Uma pessoa que tem um chamado de Deus e flui na unção do Espírito, nos dons do Espírito, cumprindo aquele chamado maravilhoso que Deus tem para ele, amém? Agora, querido, de todos os milagres que o profeta Eliseu fez, curando pessoas, restituindo até propriedades por causa dele, mas teve um que me chamou muita atenção. Eu já pensei muitas vezes sobre isso. Diz assim aqui em 2 Reis 13, 20 a 21, diz o seguinte: Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra. Era uma invasão que aconteceu ali no começo do ano, né? Aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que vieram desses bandos, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que foi isso, meus amigos? Eles iam enterrar uma pessoa, né? E estava o túmulo de Eliseu lá, onde ele foi enterrado. Aí veio a invasão, pai, e agora? Não, jogaram lá, e eles correram. Na hora que o morto bateu lá, aquele morto ressuscitou e reviveu, bateu nos ossos. Agora pense comigo, querido, esse milagre de ressurreição é um milagre poderoso. Quem orou por isso? Ninguém. Quem estava aplicando fé, crendo por um milagre desse? Ninguém. Mas quando ele tocou no osso do profeta, daquele que havia sido ungido pelo Senhor, ele recebeu o milagre da ressurreição. Agora, irmão querido, pensa numa coisa, como Deus honra
uma pessoa que tem o entendimento do chamado, que diz sim para Deus, que se dispõe para ser usada. Até depois de morto, e muito tempo depois de morto, que já estava só os ossos, Deus ele estava honrando a unção sobre a vida dele, fazendo milagres extraordinários. Meu Deus, isso é forte, isso é forte. Isso aqui, querido, é uma honra para um homem de Deus que recebeu uma unção, viveu uma unção, fluiu, né? Esses estudiosos falam que Eliseu, ele viveu em torno de 80 a 85 anos, servindo a Deus com amor, fluindo no seu chamado, e até depois de morto, Deus estava honrando o chamado dele, honrando a unção que estava sobre a vida dele. Agora, querido, tudo começou quando o Senhor mencionou para o profeta Elias, dizendo: vai e unge a Eliseu como profeta em seu lugar. Quer dizer, Deus estava escolhendo ele, Deus estava enviando alguém, um homem de Deus lá, para ungí-lo, para que ele possa, né, ter a oportunidade de cumprir com o seu chamado. Muito bem, queridos, agora vamos falar do nosso Senhor Jesus, a unção de Deus sobre a vida do Senhor Jesus. Em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos e apoio em liberdade aos remados. Há mais de 700 anos atrás, o profeta Isaías já estava profetizando sobre o Messias. Essa palavra é uma profecia sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele começou o ministério dele, em Lucas 4, essa palavra se cumpriu em Jesus 4, 16 a 21, quando Jesus ele citou esse mesmo texto, e ele declarou que o Espírito de Deus estava sobre ele. Agora veja bem, querido, eu muitas vezes já me peguei orando esse texto a respeito da minha vida, tomando posse como se fosse para mim, e o que me vem na mente e no coração é que o Senhor Jesus ele está em nós, amém? Essa palavra ela pode se cumprir sim na minha vida e na sua, porque Jesus ele disse: olha, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores, obras maiores farão. Então o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos remados. Você pode orar isso sobre a sua vida com fé e crendo que essa palavra também pode se cumprir na sua vida? Pode, porque aqueles que creem em Jesus farão as obras que Ele faz e outras maiores farão, em nome de Jesus. Irmão, e muitos já fizeram, essa palavra de Jesus já se cumpriu. Muitos homens de Deus avivalistas, por exemplo, o Bonk, fazia cruzadas evangelísticas na África para mais de 600 mil pessoas. E tudo isso aqui se cumpriu. Muitos eram libertos, muitos eram curados, pessoas com defeito físico eram curadas, aleijados eram curados, e ali muitos objetos de feitiçaria eram queimados. Eu tenho um livro com fotos, né, com relatos e fotos, e essa palavra aqui se cumprindo, amém? Diga comigo: o Espírito de Deus, diga com fé: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e apoio em liberdade aos algemados. Foi o que Jesus fez. O ministério de Jesus era muito libertando pessoas, curando pessoas. As pessoas que eram libertas da escravidão do pecado, e vinha algo extraordinário sobre a vida delas, e ali a vida delas mudava, e elas passavam a servir Jesus. Por causa de quê? Por causa da unção que estava sobre Jesus, que era liberada ali naquele momento. A unção, querida, ela quebra o jugo. A unção despedaça as cadeias espirituais. Olha esse texto de Atos 10, 38, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A mesma coisa que a Bíblia relata sobre Davi. A unção de Deus estava sobre ele, Deus estava com ele. E o Senhor Jesus andava por toda parte fazendo bem. A unção aqui relatada se manifesta com autoridade e poder para fazer o bem. Eu estava pensando, tem muitos textos que relatam Jesus fazer o bem, mas o que me veio no coração foi quando Jesus salvou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela adulterou, pegaram ela, né? E ali o que aquela mulher ia acontecer com ela? Ela ia ser morta, apedrejada, morta a pedradas. Era humilhante, e não só isso, ela ia sofrer muito. Quer dizer, tinha umas pessoas lá que estavam se organizando para fazer o mal contra ela. Mas Jesus chegou lá, com unção e autoridade, escrevendo na terra, olhou para ele e disse: olha, aqueles que tiver sem pecado, sejam que atire a primeira pedra. Só isso Jesus falou. E eles saíram acusados pela consciência. Ali Jesus, com aquela palavra, liberou o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começou a trabalhar na consciência já. Talvez, como relata aquele texto, né, de Davi, talvez eles tremeram nas bases ali, sentiram dor no coração, a consciência pesou, doeu a consciência, eles deixaram a pedra, e Jesus ali fez o bem para aquela mulher, salvando ela da morte, livrando ela. E ali naquele momento não foi isso, ela foi liberta das cadeias do pecado, foi livre, e passou a ser uma pessoa livre, liberta, curada, salva, passou a servir a Deus, teve a sua vida transformada ali naquele momento, amém? Então, a unção tem autoridade e poder para libertar, né? Onde diz que, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Poder para libertar. Jesus libertou, curou e curou o endemoniado Geraseno, aquele endemoniado de Gadara. Olha só, ele vivia nos túmulos, está em Marcos 5, de 1 a 20. Vivia nos túmulos, olha esse quadro. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Ninguém conseguia dominá-lo. Estava sempre de dia, de noite e de dia, gritando entre os túmulos. Olha só esse estilo de vida. E pelos montes, ferindo-se com pedras, além de estar endemoniado com cadeias espirituais, ele estava todo machucado também, todo ferido. E Jesus ordenou que aquela legião saísse dele. Você sabe, os legião pediram que eles fossem para os porcos, né? E deu aquele problema todo lá. Mas, querido, ele foi liberto e foi curado. E depois que ele foi liberto e curado, as pessoas viram ele perto de Jesus, assentado, vestido em perfeito juízo. Amém? Quer dizer, ele estava como louco, né? Sofrendo desse jeito essas cadeias espirituais, mas por causa da unção que estava sobre a vida de Jesus, que foi fazendo bem e curando e libertando os oprimidos do diabo. Essa unção alcançou essa pessoa aqui, e depois ele saiu, né, na terra dele, testemunhando a respeito de Jesus. Ele tinha um testemunho forte, porque quem conhecia ele sabia que para mudar a história da vida dele, do jeito que estava, só Jesus, só muito poder de Deus foi o que fluiu de Jesus, amém? Porque a unção quebra o jugo, querido. Isaías 10, 27, naquele dia, o peso será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura, por causa da unção do Espírito Santo. Irmão, a unção, ela quebra o jugo da escravidão. O que significa isso na prática para nós? Eu orei muito esse texto. Lembra que eu falei no início, que eu pegava todos esses textos de unção, decorava, trazia para a primeira pessoa e orava? Orei muito isso, né? E muitos de nós fomos libertos da escravidão do pecado, libertos do vício do pecado, libertos de cadeias espirituais, amém? Como que essas cadeias foram quebradas? Como que Deus mudou a sorte da gente, e a gente não era uma pessoa fácil?
através da unção, porque acontecerá naquele dia em que o peso será tirado do nosso ombro e o jugo do nosso pescoço, jugo que será despedaçado, apodrecido, despedaçado, por causa da unção do Espírito Santo. Então, irmão, se é o seu caso, eu quero te dizer que as cadeias podem cair sim. Deus, através dessa unção que está aqui, que se você crê e toma posse da unção de Deus, que vem sobre a sua vida, que pode vir sobre a sua vida, a sua sorte pode mudar sim. O que é o jugo? Jugo, não tem um carro de boi, né? Aquela canga que cai no pescoço, que bota um peso e leva ali, ser escravo daquilo ali. Isso aqui que é canga, é o jugo. É o que o inimigo está fazendo com muita gente, né? Espora, levando a pessoa a uma vida de escravidão, mas a unção do Espírito Santo quebra o jugo, quebra as cadeias, muda a sorte da pessoa, libera a pessoa para servir a Deus e fluir na vontade de Deus. Aleluia! Para valer para Ele agora, já todo mundo. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado por essa unção que está aqui nesse lugar. Aleluia! Aleluia, aleluia, graças a Deus. Olha só, queridos, muitas vezes, em momentos de dificuldade da vida da gente, um momento de tentação, me vinha claramente à memória o que aconteceu comigo certo dia, onde aqui no altar, no altar dessa igreja, eu acho que era em outro lugar ali, na ordenação pastoral, na consagração, acho que tem umas fotos aí, a gente de joelho, havia um vaso de azeite e a unção foi derramada, junto com outros pastores, sobre a minha cabeça e sobre a cabeça da minha esposa. Eu estava de joelho bem ali, você vê o pastor Geraldo, o pastor Luiz estava aqui também. Irmãos queridos, no momento de dificuldade, momento de tentação, sabe que a gente passa isso também? Existe um momento da aprovação do chamado, como a pastora estava falando aqui. Eu passei por esse momento de muita dificuldade, muita pressão. Eu quero dizer, não foi um mês, 2 meses, 1 ano, foi um tempo. Irmão, muitas vezes me veio à mente, à memória, esse momento que a gente estava com o joelho dobrado e o azeite foi derramado e escorreu aqui. Na minha mente, talvez semelhante àquilo que o profeta Samuel fez com Davi. Então, há uma unção, irmão. Você entende isso? E isso me ajudava, me fortalecia, me fazia sonhar, me fazia ter esperança, ter expectativa. E saber que às vezes a circunstância, você se encontra num quadro, num momento, que você não tem o que fazer, já correu para todo lado. Mas a situação continua e você tem orado e a coisa não acontece. Mas o Espírito Santo vem nos fortalecer, amém? E você entender sobre a unção e saber que há uma unção sobre a vida da gente, isso te empodera, isso te dá fé. Isso, querido, faz você, acreditar no sonho, acreditar no chamado. E muitas dessas vezes, eu orei essa passagem do Salmo 92, 10, tomando posse dessa promessa que diz o seguinte: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, e derrama sobre mim o óleo fresco. Eu disse: Senhor, tu exalta o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco, óleo santo e precioso da tua unção, trazendo essa promessa para a primeira pessoa e tomando posse. O poder do boi selvagem, você sabe que o touro selvagem, ele é muito forte, tem muito poder. Então ali, na oração, a fé da gente, que Deus venha nos fortalecer, amém? Nos tornar fortes, para vencer o inimigo, vencer o predador, que quer ter vitórias sobre nós, mas não vai. Onde tem uma unção não vai. A unção ela é prevalecente. A unção ela é prevalecente. Queridos, teve um tempo em que eu ia ler a Bíblia e eu só conseguia ler, eu não entendia aquilo ali, eu não entendia. Eu ia ler a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, essa mesma Bíblia aqui, eu mandei reformar ela, é antiga, ela é toda marcada. E eu ia ler o capítulo 45, o capítulo 54 de Isaías, e o tempo passava. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu só consigo ler.
esse texto aqui, e aqui eu até marquei no rodapé da Bíblia, ó. Deus falou comigo em outubro de 2006, depois de novo em dezembro de 2012, olha o que diz a palavra de Deus, é Isaías 45, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, aí eu colocava meu nome, a Acelildo, a quem tomam pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir lombo de reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou Deus. Que eu sou Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece. Aí eu fui entender que Deus estava falando comigo, que Deus está me dando promessas e reforçando essas promessas, e eu procurei entender cada uma dessas promessas. Eu creio que o Espírito Santo me fez entender. Eu sabia o que ia acontecer comigo, Deus já tinha me falado, e eu me sentia preparado. Até agora eu me sinto muito seguro e muito confortável, no chamado, na missão, no propósito. Por quê? Porque eu sabia, Deus já vinha me falando anos. Assim diz o Senhor, o seu ungido, Acelildo, a quem tomam pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, para descingir lombo de reis, e para abrir as portas diante dele que não se fecharão. Irmão, isso aqui, muitas dessas promessas têm se cumprido. Não é que já se cumpriram, estão se cumprindo. Aqui fala de uma promessa de prosperidade, dar-te-ei os tesouros escondidos, a riqueza encoberta. Isso aqui está se cumprido. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos prosperado. E muitas vezes a gente não tem nem precisado fazer muitos desafios, porque a gente vê, o céu está aberto. Eu estou vendo pessoas na igreja prosperando embaixo de uma unção. E, irmão, eu gosto demais, eu amo quando alguém me chama para consagrar um carro novo, para consagrar uma loja, para fazer isso. Eu sei o que está acontecendo. Aleluia. E muitas dessas promessas aqui, querido, estão acontecendo. E outras coisas mais que Deus falou aqui. Tem coisas que vai acontecer, que diz assim, versículo 14, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão o teu poder e serão teus. Seguiste, são pessoas de nome, de autoridade. Já vi isso, já vi um sinal, pastor. Não dá onde, como isso? Só pode ser Deus cumprindo a sua palavra, a sua promessa, os seus propósitos. Amém, queridos? Mas tudo isso por causa de um chamado e de uma unção, em nome de Jesus, amém. E eu entendi o que Deus estava falando, e eu sei o que Deus está fazendo pela graça de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para ti. E você? Você sabe que há uma unção sobre a sua vida? Você sabe que quando veio um chamado para você servir a Deus de alguma forma, veio uma unção. Agora, quando tudo começou, em que momento se manifestou o chamado de Deus na sua vida? Pense sobre isso, veja esses exemplos. O nosso Deus é o mesmo, veja os testemunhos. Saiba que você está aqui não é à toa. Deus tem um chamado na sua vida. Deus te trouxe aqui para ouvir talvez essa palavra que a pastora ministrou aqui, para você ser forte, resiliente no momento da tentação, da luta, da pressão. Você está sendo forjado, seu caráter está sendo forjado. Deus está colocando você numa linha fina para alinhar sua vida, alinhar seu coração, alinhar o seu caráter, para que uma hora Ele venha cumprir com as promessas em nome de Jesus, amém? Mas saiba que aquele que tem um chamado, ele tem uma unção. Essa unção nós temos que entender sobre ela, saber que ela te capacita para você fluir no extraordinário, fluir no sobrenatural e fazer coisas extraordinárias para Deus que no natural você não conseguia fazer.
e aquele que tem unção flui nisso. Como que a gente ia servir a Deus e ver Deus fazer coisas curando pessoas? Amém? A unção do Espírito, querido, a unção do Espírito.